tarde. Você está no New Trade TV, no estúdio da EBC Editora, em Fortaleza. Eu converso agora com Cláudio Cons, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Obrigada, Cláudio. Obrigado pelo convite. Obrigada. E com Cristiano Eloy, que vai nos auxiliar nessa entrevista. Você vai saber como está o mercado de material de construção no Brasil hoje. Cristiano, com você a primeira pergunta para o Cláudio. Cláudio, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Prazer receber e conversar contigo. Cláudio, o segmento de material de construção, durante muitos anos, nos últimos anos, ele teve aquecido diversos programas de governamentais, até de acesso, facilitação do crédito, redução de IPI. Como é que está o segmento agora, nesse momento? Sem dúvida, é um setor que vem se desenvolvendo muito bem, crescendo de forma bastante importante. Este ano, essa parte que envolve a construção civil e a infraestrutura, passando um pouco mais de problemas. Mas isso é 22% do negócio material de construção. O grande negócio do material de construção é a reforma, a ampliação, que é feito por mais de 148 mil lojas de material de construção no Brasil, 98% delas de pequeno e médio porte. Então, este mundo, que é o mundo da reforma, da ampliação, ele continua bem. Exatamente hoje eu fiz o balanço de julho, está estável, este ano está estável, quer dizer, nós não estamos sentindo nenhum crescimento, mas nenhuma queda, quer dizer, o que é um bom sinal. Para nós, o segundo semestre é 60% do negócio material de construção. Então, tudo indica que, passado agosto, setembro, outubro, novembro, a gente atinja a nossa projeção, que é crescer cerca de 3% real esse ano. Você tocou num aspecto que são 148 mil lojas, né? Sendo que 98% delas são pequenas e médias lojas. Como é que ficam essas lojas no cenário dos grandes home centers? Olha, não são concorrentes, eles são complementares. O home center tem uma capacidade pela área, pela expansão, de ser indutor da reforma. É difícil você, ao visitar um home center, você não se entusiasmar por trocar seu piso, azulejo, reformar sua cozinha. Porém, as pesquisas mostram que 60% do que ele compra é num entorno de 1 quilômetro da sua casa. Ele não volta mais a um home center para comprar um saco de cimento, comprar meia lata de tinta, quer dizer, o abastecimento do dia a dia acaba se tornando. Então, o home center tem um papel muito importante, no sentido de que eles são indutores, as pessoas acabam se entusiasmando e entrando na reforma, e depois a loja de proximidade acaba sendo aquela que resolve. Ainda é muito comum no setor de material de construção. Eu mesmo estou fazendo uma obra numa cidade a 70 quilômetros de São Paulo, em que, olha, você manda durante a semana, no sábado eu passo aí para pagar. Você não consegue fazer isso num grande home center, numa grande empresa. E isso é relativamente comum. Olha, quando ele pedir, você manda, depois eu passo, eu só posso ir de sábado, eu pago. Então, este mercado funciona não concorrencialmente, mas até de forma complementária, de forma muito positiva. Agora, lembrando que a soma dos home centers, do ponto de vista financeiro, representam cerca de 8% do faturamento do nosso setor. Também não tem ninguém assim com mais de 2%, 3% do mercado. Não é nada que preocupe. Ou seja, o setor ainda está desconcentrado, tem espaço para muita gente atuar, e o pequeno e médio varejo se utiliza da proximidade dele, da vizinhança e até do conhecimento dele, do seu cliente, para ter essa maior fidelização do seu consumidor. Isso também, Cláudio, desculpa, eles oferecem até mão de obra, né? Veja, facilidade. eu diria para você o seguinte, que parece que essa é uma tendência em outros setores, a fortalecimento do médio canal, né? Eles estão se fortalecendo. Nós temos a nossa universidade corporativa, nós temos mais de 9 mil alunos, né, que fazem desde MBA a cursos profissionalizantes, o que mostra que o médio está preocupado em organizar, em melhorar, em atuar. E a indústria também, falando pelo meu setor, não conheço com profundidade os demais, entende que para eles é estratégico essa descentralização, né?
Os exemplos de você ficar muito concentrado também não é muito positivo. Junte-se a isso, esse serviço que você consegue ter, indicando um colocador de cerâmica, um pintor, né? Você tem coisas que você pode complementar, agregando serviços à venda dos seus materiais. Enfim, todo esse quadro mostra que é um setor que pode continuar crescendo, vai atravessar o ano 2015, sem dúvida nenhuma. Agora, quando a construção civil vai bem, o que acontece é que a gente vai melhor. A gente vai, né? Na medida em que a Minha Casa volte muito fortemente, que as construtoras que nesse momento estão atrapalhadas aí com a infraestrutura, elas voltem para o mercado, o setor de material de construção tende a ter um crescimento que sempre foi tradicional, na casa aí de 10% ao ano. O segundo semestre, tradicionalmente, ele vai melhor. Isso tudo com aquela famosa reforma para o Natal. Isso ainda é verdade? Claro que deve ter uma influência, mas na verdade é uma influência da obra. Sim. É o período de seca, né? Então, a construção e chuva são duas coisas que não combinam muito bem. Tá certo que está mudando, o mundo está meio louco, né? Chovendo quando não pode, mas em tese é o período que você tem mais seco. Então aí é quando a obra efetivamente acaba se desenvolvendo. Por isso o segundo semestre chega a ser 60% do nosso negócio, em função do regime de chuvas, que vai voltar lá para novembro, dezembro, as pessoas já estrategicamente estão com a casa coberta e aí passa a trabalhar internamente. Agora, o fator, a casa ficar bonita para chegar no Natal, ainda continua, ela é um fator importante, sem dúvida nenhuma. Cláudio, você falou da universidade corporativa que oferece desde MBA até cursos técnicos ou não? Como é que funciona a universidade corporativa? Né? A gente trabalha a formação de deficientes, que hoje as grandes redes chegam a precisar de 5% do seu grupo de funcionários nessa área, passando pela formação de vendedor de material de construção, que é o nosso forte. E a gente faz alguma coisa na área de eletricista, na área de encanador, complementando o quadro profissional. E pulamos para o MBA com autorização do MEC, onde a gente tem hoje Salvador, Goiânia, São Paulo, turmas regulares, aí já na gestão de loja, já um diretor, um dono de loja, num projeto um pouco superior. Ou seja, a intenção é profissionalizar cada vez mais, não só o gestor da loja, mas também, tradicionalmente, a gente sempre, você falou, tem pintor, tem pedreiro, tem encanador, tem eletricista na loja, e a gente sabe que mão de obra é um fator crítico, né? E funciona muito por indicação. Se a pessoa realiza um bom trabalho, ela vai ter outros, e a gente sabe também que tem alguns profissionais que acabam não realizando. Sim, daí o treinamento para que essa loja ofereça esse tipo de serviço. Não só isso, o consumidor não quer comprar lata de tinta, ele quer a casa pintada. Quanto mais, o espaço que o meu setor tem para crescer é a introdução de serviço. Se você for nos principais home centers, você vai ver que isto hoje é uma característica, né? Ter um setor para oferecer serviços para o consumidor. Eu tenho a impressão que muito rapidamente isso vai ser uma tendência. Você hoje já tem espalhado pelo Brasil esses anjos da casa, marido de aluguel. Hoje tem grandes oportunidades que estão sendo exatamente oferecidas na área de material de construção, de uma melhoria, da reforma, desde pregar um quadro até trocar um metal que está vazando. Então, essa característica toda faz com que o serviço seja um agregado importante, na medida em que se reforçar a qualificação profissional, os programas de certificação, o próprio Senai está querendo trabalhar fortemente a certificação desses profissionais, enfim, eu acho que tem esforços muito positivos no sentido de que a experiência de compra do consumidor seja a melhor possível. Ou seja, você falou que o consumidor quer cada vez mais a solução completa. Ou seja, ele não quer chegar na loja e ver a tinta, ele quer ver a parede pintada. E a gente vê até uma mudança de design na questão dos home centers, que antigamente você ia lá, tinha uma prateleira de tinta, uma prateleira de prego, fechadura. Agora não, tem os ambientes decorados, como é que ficam aquilo. Você acha que tem espaço para isso na pequena loja, na média loja? Absoluta certeza, não só tem espaço, como é uma tendência. Vamos falar de gerações, a minha e a sua. Né? A sua é dos meus filhos.
O casal trabalha, o casal não tem tempo para cuidar de uma obra, de cuidar de uma reforma. Quando ele encontra uma empresa, uma loja que oferece essa facilidade para ele, em que possa ele ver o que ele precisa fazer ser resolvido, não é preço, não está mais discutindo a questão de preço, se é mais barato o cimento aqui ou o cimento lá. É o serviço que você vai agregar. Essa geração, que é a geração dos meus filhos, a geração dos 30, 40 anos, é uma geração muito produtiva e ela quer soluções, ela não quer, não tem tempo para ficar discutindo a melhor alternativa ou acompanhando efetivamente a obra. Eu acabei de dizer agora há pouco que eu só posso ir de sábado, então eu tenho que confiar, né, que estão fazendo o melhor serviço na obra. Bom, não saia daí que a gente volta já já com o Cláudio. BIC apresenta BIC Soleil, o novo depilador feminino feito especialmente para elas. Soleil possui 3 lâminas que proporcionam uma depilação mais rente, cabeça móvel que acompanha os contornos do corpo, cabo ergonômico que encaixa perfeitamente na sua mão e fita lubrificante com vitamina E e leite de coco, além de cores muito mais vibrantes. Experimente o novo BIC Soleil. O Marcelo tá lesado porque a fome tá gigante. Lembre que o seu ídolo passou na sua frente. E pra piorar deixou no vácuo o presidente. Se a fome for gigante, só uma coisa que dá jeito. É uma novidade com o dobro de recheio. O Clube Social Sanduba, que você entra na Possibilândia. Novo Clube Social Sanduba, gigante como a sua fome. Dia. Pilão, o café forte do Brasil.
Agora sim, voltando no estúdio da EBC, vou continuar a conversar com o Cláudio Cons e com o Cristiano Eloy. Cláudio, já que estamos numa feira de atacadista, distribuidor, a pergunta é como é a participação do atacado distribuidor no material de construção? Olha, nós temos pesquisas anuais que fazemos e mostra uma crescente participação do atacado e da distribuição no negócio, comércio de material de construção. Obviamente que as pequenas empresas, a participação é bem grande. 35% das empresas declaram que compram de um atacadista ou de um distribuidor. E já 8% das grandes dizem que também compram de um atacadista distribuidor. Quer dizer, é um fator importante e as 148 mil lojas estão nos 5.600 municípios brasileiros. O serviço de redistribuição, ele é estratégico, né? A indústria cada vez vai produzir mais, com menos gente, com lotes econômicos bem definidos. E nesse aspecto tem um espaço muito interessante que no nosso setor a gente está vendo crescer, que é a redistribuição dos produtos. E quais são os segmentos de mercado, hidráulica, ferramentas, tintas, ferragens, que o atacado mais abastece essas pequenas lojas? Você tem isso por segmento? Sim, tem. Nós temos esses estudos por segmentado, né, o que exatamente é feito, mas sem dúvida nenhuma, produtos de menor tamanho. Miudezas, ele acaba sendo, tem um valor agregado maior. Um tubo de PVC, ele tem muito espaço e pouco recurso, assim como o cimento, são mais difíceis. Mas tem muitos produtos de valor agregado muito grande, que são pequenos e que acabam facilitando muito a distribuição. E a margem desses produtos também é menor, né? Esses produtos acabam sendo chamariz da loja, ela tem que ter, né? Para ter o giro. É que nem o varejo alimentar, alguns produtos de higiene, de limpeza, que são atrativos para a loja. Gerador de tráfego. No nosso caso é o cimento, é a hidráulica. É o contrário, né? As pequenas peças são aqueles que têm a maior rentabilidade. É onde você consegue, então, transformar. Ele mais checa preço de produtos de muito valor, de valor agregado maior e que ele vai usar muito, como é o caso do cimento. Mas fora isso, as peças pequenas é o contrário, você tem uma margem melhor para poder operar. E nessa universidade corporativa, nessa luta, nesse empenho para profissionalizar essas pequenas lojas, como é que está a organização da cadeia? Quem oferece melhor capacitação? É o atacado, é a indústria, são os próprios lojistas, é a associação que desenvolve junto com todos os elos? Olha, como é que está isso, Cláudio? Eu acho que nós estamos vivendo a ditadura do treinamento e do conhecimento. Não há mais como nenhum desses isoladamente dizer que está fazendo mais ou menos, né? Sem dúvida nenhuma, o que a gente nota são grandes empresas claramente investindo na formação do seu pessoal. A indústria faz isso de forma até mais constante e o atacado, de alguma maneira, vem tentando também se organizar nessas mesmas questões. Eu diria para você que está havendo um esforço muito grande na qualificação das pessoas, na retenção deles no nosso negócio e visando efetivamente o aumento da produtividade. O segredo está em que a gente precisa ter maior produtividade, né, para poder enfrentar esses desafios que a economia vem trazendo. Cláudio, agora você tocou no desafio da produtividade. Agora você, junto com mais outras 6 entidades de comércio e serviço, se juntaram para fazer a UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço. Por que vocês resolveram se juntar? Quais são os principais objetivos de vocês, desse grupo, que representa um bom volume do PIB brasileiro, principalmente do PIB do comércio brasileiro, né? São as principais entidades e associações do comércio brasileiro. Você tem a entidade de supermercado, você tem a entidade de atacado, a de restaurante, a de shopping center, a de material de construção, a de lojista, né? E a de empresários do Brasil também, né? Então, esse é um sonho que alguns acalentam há mais de 50 anos. Como unir essa cadeia de varejistas junto com os atacadistas e defender o seu setor. Há cerca de um ano, por iniciativa da Abras, que é o supermercado,
nós fomos convidados para participar dessas questões. E o tema era, temos algumas questões que são comuns? Temos, né? Horário flexível é um tema que afeta todo o comércio. Acertar o horário de trabalho, né, para que a gente possa atender melhor o cliente. Meios de pagamento, essa questão do crescente participação do cartão de crédito, é um tema que nos une. A reforma tributária, e aí nós estamos falando da simplificação para fiscal operação e tributária. Fiscal tributária. Então nós elegemos 3 grandes temas que nós vimos que era comum a todas as entidades. E a partir daí, então, criamos a UNEX, né, tentando trabalhar essas questões. Para nossa surpresa, em menos de 6 meses, nós conseguimos ter o apoio e foi constituída uma frente parlamentar. Quer dizer, temos lá um número muito grande de deputados e de senadores que são do nosso negócio e que nos apoiam. E nos reunimos, aproveitando aqui o Encontro da BAD, fizemos uma reunião nossa aqui para decidir os nossos próximos passos, né? Como é que a gente vai operar um calendário mais efetivo, mas sem perder de foco essas 3 questões, que hoje são as 3 questões básicas que se impõem. Nada impede que possa entrar outra questão, mas nesse momento essas 3 são aquelas que nós gostaríamos de atuar de forma mais clara e que beneficiaria o varejo como um todo. Esse grupo representa R$1 trilhão de vendas e cerca de 20% do emprego formal no país. É mais ou menos esse o tamanho dessa junção. O presidente é o Fernando Yamada. O presidente é o Fernando Yamada, que é da Associação ASA, Brasileira de que Supermercados. cuida dos supermercados. Que vai dar uma entrevista para nós aqui também na Excelente, Trade TV. uma liderança extraordinária. Além de falar do mercado, né, dos supermercados hoje, ele vai falar também sobre a UNEX, para explicar também como é que vai funcionar, né, Cláudia? Sem Isso dúvida nenhuma. uma bandeira de vocês, né? Bandeira nossa, e ele tem liderado isso com grande maestria. Eu pessoalmente me sinto muito agradecido de estar nesse grupo com pessoas tão fortes, porque o presidente da BAD, o José Egito, também tem coisas de material de construção, que ele está voltado para isso. A CNDL, que também tem mais de 400 mil lojas associadas, enfim, é um grupo consciente que pode produzir muito para o nosso setor e beneficiar muito com essas melhorias o próprio consumidor. Cláudio, você tocou em 3 aspectos principais, que são bandeiras da UNEX. A questão trabalhista, fiscal e meio de pagamento. Tem algum estudo, ou vocês fizeram algum tipo de levantamento, qual seria o impacto na economia brasileira, ou mesmo no setor de comércio, de vocês e de serviço, se essas leis fossem alteradas? Então, vamos dizer, nós primeiro definimos o que nos une. Agora, hoje, nós viemos exatamente definir o orçamento que nós vamos ter para definir como é que esses trabalhos vão ser executados. Eu acho que nós estamos dando passos bastante importantes e a meta ainda esse ano fazer 1 ou 2 gols e mostrar que efetivamente essa união tem tido a força para trabalhar. Isso vai demandar estudos, vai demandar questões técnicas, sem dúvida nenhuma. Bom, Cláudio, eu te agradeço muito. Eu sei muito obrigado pela oportunidade. Venha sempre, todas as feiras. Pode participar conosco. Cristiano Eloy, muito obrigado. E na sequência, mais entrevistas aqui direto do New Trade TV, diretamente do SEC Ceará, Fortaleza, BAD 2015. Não saia daí que a gente volta já já.